E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica de contabilidade para concurso sobre o cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Você talvez estranhe esse tema porque ele já foi abordado em outros vídeos aqui no canal, inclusive recomendo que você dê uma olhada nesses vídeos antes de assistir esse aqui. Mas como esse tema ele é muito profundo, ele tem N discussões, hoje eu vou trazer uma abordagem que não foi dada nesses vídeos anteriores, que diz respeito ao cálculo do dividendo mínimo obrigatório quando a empresa tem duas situações peculiares: prejuízos anteriores acumulados, né? E também a existência da reserva estatutária, tá certo? Então, bom, a questão já foi discutida nos outros vídeos, a gente já verificou que tem uma série de reservas que influenciam o cálculo dos dividendos, reserva legal, reserva de contingência, então são pontos que a gente já discutiu, mas hoje eu quero chamar atenção especificamente para a questão da reserva, né, a estatutária e a existência de prejuízos anteriores. Bom, vejamos. O cálculo do dividendo mínimo obrigatório, primeiro ponto, ele não é afetado pela existência da reserva estatutária, tá certo? Então, se a empresa tem no estatuto social dela alguma destinação específica para um pedaço do lucro a título de reserva estatutária, essa reserva, esse valor que vai ser, evidentemente, um pedaço do lucro utilizado para a constituição dessa reserva, não pode afetar o cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Esse é o primeiro ponto importante. Legal? Então, salientando, reserva estatutária não pode afetar o cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Segundo ponto importante, se a empresa tem prejuízos anteriores, esse prejuízo ele é abatido do lucro para efeito do cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Legal? Então, sei lá, a empresa, vamos pensar no seguinte cenário: a empresa tem um lucro líquido de R$ 1.500.000, mas ela tem prejuízos do exercício anterior, por exemplo, de 500 mil. Então, esses 500 mil de prejuízos anteriores, eles abatem, né, eles diminuem a base de cálculo dos dividendos de tal forma que fique 1.500.000, lucro do exercício, menos R$ 500.000 de prejuízos anteriores, né? E o cálculo do dividendo, se não tiver mais nada, nenhuma outra reserva, nem nada, aqui no nosso exemplo hipotético, ele não vai partir de 1.500.000, que foi o lucro líquido do exercício, e sim desse lucro ajustado, legal? Evidentemente que tem que avaliar reserva legal, reserva de contingência, todas aquelas reservas que a gente já está acostumado, mas é só um exemplo hipotético ilustrativo aqui, beleza? Então, dois pontos importantes. Reserva estatutária não influencia o cálculo do dividendo, existência de prejuízos, ele é evidentemente compensado. Também pontos importantes, tá? Reserva de incentivo fiscal, ela influencia o cálculo do dividendo mínimo obrigatório, ou seja, se a empresa vai constituir essa reserva, ela diminui a base de cálculo, tá certo? E eventual reserva de lucro específica também, caso exista, né, no estatuto da empresa, caso ela vá constituir alguma reserva específica de lucro, também influencia, também diminui a base de cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Legal? Então, e claro, evidentemente, aquelas reservas que a gente já sabe, a legal e a de contingência também diminuem a base de cálculo do dividendo. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha como que questões de concurso vêm cobrando esse tema para a gente ter uma aplicação mais empírica, mais prática e objetiva disso que a gente conversou aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Muito bem, moçada. Então, estou aqui com a questão 41 do concurso para analista judiciário da área de contabilidade, lá do TRT da 7ª região. Ele é do ano de 2017, foi organizado pelo CESP. Então, vamos dar uma olhadinha na questão. Uma empresa, ao final do exercício social de 16, apurou um lucro líquido de R$ 100.000 e apresentou no balanço patrimonial de 31/12/16 capital social de 300 mil, saldo da reserva legal de 58 e prejuízos acumulados de 40. Nessa situação, considerando as destinações para a reserva legal, 10% para a reserva de contingência, 20% para a reserva estatutária, 4 mil para a reserva de incentivo fiscal e 6 para a reserva de lucros específica, e se o estatuto da empresa for omisso, então o valor mínimo de dividendos a serem distribuídos será igual a... E a gente tem 4 alternativas aqui. Então vejam, gente, essa é uma questão que ela envolve múltiplos conhecimentos da gente. Já começa pelo seguinte ponto: ela não te dá o percentual da reserva legal, tá? Não te dá a base de cálculo, não te dá nada. Então você precisa saber que essa reserva legal é de 5% sobre o lucro líquido depois de feitos ali os ajustes, né? Eventuais ajustes que a própria legislação ela permite que a gente faça. Legal?
Outro ponto, ela não indica os limites da reserva legal. Beleza? A gente precisa saber também que existem limites que a própria legislação impõe em relação a essa reserva. Aqui no caso, a gente só tem a conta de capital social, então o único limite que a gente precisa se preocupar é aquele limite de 20% do capital social. Porque tem um segundo limite, que já foi também objeto de vídeos aqui no canal, que ele não é de 20%, ele é de 30%, mas enfim, né, procurem que a gente tem vídeo específico tratando desse tema, não vou tratar de novo aqui para não ficar muito cansativo. Como a gente só tem a conta de capital social aqui, o único limite que a gente tem condições de calcular pela questão é o próprio limite de 20% sobre o capital. Muito bem, a gente tem um capital social de R$300 mil, o limite de 20%, isso vai dar quanto? Vejamos, 300 vezes 0,20, R$60 mil. Então, esse aqui é o limite legal de constituição da reserva legal, beleza? Vejam, a gente já tem um saldo de reserva legal de 58 mil, tá certo? Então, se eu já tenho reserva legal acumulada de 58. Então, qual que é a reserva legal máxima que eu posso constituir? 60 mil menos 58 é de R$2 mil, beleza? Então, atentar para esse valor aqui, que ele é bem importante. Legal? Muito bem. Então, vamos dar seguimento aqui na nossa análise. O que mais a gente tem de informações aqui? Bom, já vamos colocar os dados, né, do lucro que a gente já apurou e também esse prejuízo aqui que é bastante importante, a gente já vai verificar para poder avançar na questão. Então, a questão ela nos diz o seguinte, olha, o lucro líquido de 2016 ele foi de R$100 mil. No entanto, a empresa tem prejuízos acumulados de quanto? A empresa tem prejuízos acumulados de 40. Então, como eu falei no vídeo para vocês, esses prejuízos aqui, eles vão diminuir, eles vão ajustar o lucro para fins do cálculo do dividendo e também de todas as outras reservas. Então, inicialmente, antes de tudo, eu ajusto esse lucro. Tá? Então, vou colocar aqui lucro líquido ajustado, ele vai ser de 100 mil menos 40, vai ser de R$60 mil, legal? Muito bem. Então, agora a gente começa a nossa análise, tá certo? Bom, então sobre esse lucro aqui, a gente vai calcular a reserva legal, tá certo? Então, sobre 60 mil, eu vou aplicar 5%, que vai dar quanto? Vezes 60 vezes 0,05, vai dar 3 mil. Vejam, eu posso constituir 3 mil de reserva legal? Não posso, né? Por quê? Porque o meu limite é R$2 mil. Então, eu só vou constituir até deixar taxado aqui esse 3 mil para a gente saber que não é ele que a gente vai considerar. Beleza? Muito bem, então já temos aqui a informação da nossa reserva legal. O que mais a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem uma reserva, cadê que é um percentual? Um percentual para reserva de contingência, 10%, né? Então, 10% reserva de contingência, ou seja, 60 mil vezes vai dar R$6 mil, que é a reserva de contingência. Legal? Então, também já resolvemos ela. Deixa eu até ir riscando aqui, né? Porque tem muita informação para a gente não se perder. Então, reserva de contingência já foi. Aqui, ó, olha só. Olha a casca da banana para a gente escorregar aqui, ó. Reserva estatutária, 20%. Os mais incautos o que fariam? Pegariam sobre os R$60 mil e aplicariam um percentual de 20%, 12 mil, e colocariam uma dedução ali na base de cálculo dos dividendos. No entanto, essa reserva aqui, ela não afeta o cálculo do dividendo, tá certo? Então, a gente não vai se preocupar com ela para fins do cálculo do dividendo, aqui ela não afeta. Aqui a gente já tem os valores, 4 mil para reserva de incentivo fiscal, 6 mil para reserva de lucro específica. Então, também a gente já resolve isso aqui. Incentivo fiscal, reserva de 4 mil e lucro específica de R$6 mil, beleza? Então, bom, como que vai ficar então a nossa base de cálculo dos dividendos? Vai ficar o lucro líquido de 60 menos a reserva legal de 2, que não é 3 mil, a reserva de contingências de 6, a reserva de incentivos fiscais de 4 mil e a reserva de lucros específica de 6. Então, a base de cálculo dos dividendos será
E 60 menos 2 menos 6 menos 4 menos 6. Vai dar R$ 42.000, perfeito? Muito bem. Aqui outro ponto também importante que a questão não dá, e por isso que eu digo que ela é uma questão que exige múltiplos conhecimentos. Ela diz assim, ó, o estatuto da empresa ele é omisso. Ele é omisso em relação aos dividendos. Ou seja, se o estatuto é omisso, então vamos colocar aqui estatuto, qual que é o percentual que vai incidir a título de dividendos? 50% do lucro líquido ajustado, aqui entre aspas, né, depois de todas as deduções. Então, qual é a nossa base de cálculo dos dividendos? É de R$ 42.000. Percentual de dividendos, dado que o estatuto é omisso, 50%. Quanto vai dar isso? R$ 1.000. Então, esse valor aqui, dividendos, que a empresa precisa pagar, R$ 21.000, conforme demonstração acima. Beleza, moçada? Então, vamos às nossas alternativas. Considerando que o estatuto é omisso, qual é o valor de dividendos a serem distribuídos? O valor mínimo será igual a, tá aqui, ó, letra D de dado, R$ 21.000. Beleza? Então vejam, é uma questão já que ela tem um grau de complexidade um pouco maior, né? Então ela exige uma série de conhecimentos, e por isso que eu, né, vivo falando para vocês aqui que as questões de contabilidade que são cobradas, principalmente em concurso e também no exame de suficiência de maneira geral, elas exigem que você tenha uma ampla gama de informações para poder resolver a questão. Às vezes a gente se concentra e foca o estudo demais num ponto só, e ele acaba sendo inútil. A gente precisa ter uma visão um pouco mais holística, uma visão um pouco mais geral para poder responder uma questão dessa daqui, que já tem um grau de dificuldade maior, né, e exige uma gama de conhecimentos. Beleza, moçada? Bom, então por esse Contabilidade Dicas para concurso era isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários sobre o cálculo dos dividendos ou de alguma reserva específica. Deixe aí para a gente conversar. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está estudando. Enfim, né? Tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Também sugestões de temas, deixe aí. Legal? Então, bons estudos, a gente se vê na próxima. Valeu, moçada. Até mais.